Olá, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues e você está aqui no canal Pipa Azul. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que afeta muitos autistas, a relação deles com a comida. Seu filho come bem, sua filha se alimenta de forma adequada? Entenda o porquê talvez eles tenham esse tipo de transtorno associado aí ao autismo, né? É chamado de seletividade alimentar. O que é isso? Muitos autistas têm dificuldade de se alimentar de forma natural. E isso está muito ligado ao problema sensorial que eles acabam desenvolvendo. A seletividade alimentar, ela traz esse desconforto da criança não conseguir ingerir certos e determinados alimentos, seja pela sua cor, seja pela textura que ele apresenta, seja pelo tamanho, a forma de ver o alimento, enfim, tudo isso pode afetar a questão visual com alimentar. E aí acaba gerando uma certa repulsa a determinados alimentos. Eu passei por isso, eu gostaria de compartilhar minha experiência com você. Como mãe, eu sei que a pior coisa do mundo para uma mãe é ver que o filho não come. Ou que comia muito bem, comia de tudo e de repente simplesmente não quer mais aceitar alimento. Eles não fazem isso porque querem, primeiramente é muito bom saber disso e entender isso. Eles não evitam determinados alimentos porque simplesmente perderam o gosto. Não é bem isso. Talvez eles estejam mais sensíveis com o paladar nesse tempo e isso acaba desenvolvendo uma certa repulsa e dificuldade de ingerir esse alimento. Muitas das vezes está ligado à textura do alimento ou ao aspecto do alimento. Exemplo, muitos autistas não comem a comida muito molhada, com muito caldo, comidas que tem muito molho. Muitos não gostam de comer comida seca. E é impressionante, eu já conheci mães de autistas que relataram para mim que o filho só come sem o feijão, sem o caldo, sem nada, somente o arroz com farofa. Algo que no nosso hábito de se alimentar seria um alimento muito seco. Mas muitos são assim mesmo. Enquanto outros só gostam da comida com caldo, com molho, com muito tempero ou com muita cor. Tudo isso eles vão variando. E por que eles acontecem isso? No transtorno sensorial, como a gente já falou aqui em outro vídeo, para você que não assistiu, procure aqui o vídeo falando sobre o transtorno sensorial. Ele envolve essa parte. E a seletividade alimentar está muito linkada com o autismo. E aí vou compartilhar com você uma experiência que eu vivi. Assim que meu filho foi diagnosticado, com 1 ano e 11 meses, a gente já estava vivendo com ele uma barra no sentido da alimentação, mas não sabíamos o porquê. E aí foi aí que o diagnóstico trouxe para nós assim, o entendimento que a dificuldade de se alimentar estava muito dentro da questão do autismo. Ou seja, fazia parte de um dos sintomas, né, onde foi concluído o diagnóstico dele. E o que acontecia? Ele comia de tudo, embora nunca conseguiu ingerir uma fruta. Mas no mais ele comia papinha. Quando ele teve aquela mudança da papinha para comidinha amassada, aí já começou a entrar uma dificuldade absurda para se alimentar. E isso foi ficando cada vez mais grave, até o ponto de chegar que ele só queria tomar mamadeira, somente o leite. E mesmo assim, a vitamina de aveia, que antes era preparada e ingerida de forma natural, começou a ser... ele começou a criar muito nervoso por conta da textura da vitamina. Então, tudo tinha que coar. A gente só faltava coar a água para ele tomar, mas tudo tinha que coar. Um suco tinha que coar, uma vitamina tinha que coar 2, 3 vezes. Então era tudo muito difícil. E ele chegou a um nível tão extremo que ele não queria mais aceitar comida.
Ele olhava a comida no nosso prato e fazia ânsia de vômito. E aí eu percebi que tinha algo muito grave acontecendo. Graças a Deus, fomos a um bom neuropediatra na época, que, relatado juntamente com outros sintomas, não teve medo ou dúvida de declarar ele, diagnosticar ele dentro do espectro autista, né? Isso nos facilitou muito, muito mesmo, porque nos trouxe um norte, nos trouxe uma direção do porquê estavam acontecendo vários sintomas. E esse era um deles. E aí eu fiquei pensando, eu tenho que arrumar um meio dele comer. E o que foi que eu fiz? Essa ideia veio de Deus, não vi em algum lugar, mas muito legal, mães que relatam, entre outras mães, o que faz, o que deixa de fazer, o que deu certo, o que não deu. Isso é muito legal, porque essa troca de informação, e é por isso que nós temos esse canal, é o que faz a gente pensar, poxa, poderia tentar isso aí, ainda não tinha tentado isso. Então é essa troca de experiência e vivência que nos faz motivar e criar esperanças, né, diante dessas dificuldades do dia a dia, do cotidiano deles. E, enfim, eu peguei e pensei, vou tentar. A gente estava num local onde tinha salgadinho e ele adorou o salgadinho redondo. Ele gostou muito de ver o alimento em forma redonda. E ele comeu o salgadinho, gostou da crocância do salgadinho e comeu um monte de salgadinho. E eu fiquei pensando, nossa, ele não come nada e o salgadinho ele gosta? Vou tentar fazer alguma coisa parecida. E aí, qual foi a ideia que eu tive? Não tem aqueles bolinhos da vovó, aqueles bolinhos de arroz que muitas avós fazem. A minha avó fazia muito bolinho de arroz com carne, bolinho de arroz com outros ingredientes, aquela sobra de geladeira que a gente acaba fazendo um bolinho. Então, eu peguei e comecei a montar os bolinhos para ele no mesmo formato redondo, similar ao salgadinho que ele tinha experimentado. E não é que deu certo. Eu peguei uma bacia, fui colocando um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, tudo pronto. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne, ou desfiado ou carne moída, sem o molho, né? Para não ficar tão molhadinho. E fui montando, usava, para não usar farinha de trigo, eu gostava muito de usar farinha de aveia. E para dar a liga, eu variava. Às vezes eu usava um ovo ou às vezes eu usava uma colher de manteiga. Fazia aquela mistureba, fazia aquele bolinho que por sinal ficava uma delícia, cozinhava legumes, colocava legumes. E enfim, o bolinho fazia sucesso aqui em casa, não só para o Nicolas, mas também para outras pessoas que acabavam experimentando e ficou um aperitivo. E aí fazia os bolinhos, fazia bem redondinho, passava na farinha de rosca, que eu mesma fazia ela, e fritava. Quando você frita um bolinho desse, se ele estiver bem fechadinho, bem casadinho, ele não parece ser um bolinho de comida. Ele parece sim ser um salgadinho ou aqueles famosos bolinhos de bacalhau. Pois bem, deu super certo, ele adorou a ideia, achou muito legal. Na mente dele ele não estava comendo comida, mas na realidade ele estava sendo nutrido com a alimentação saudável e ideal que seria a comida. Consultei, muito importante isso, consultei na época a nutricionista que me elogiou e orientou de que eu continuasse fazendo isso. Então comecei a fazer, continuei fazendo os bolinhos, variava os ingredientes praticamente 2, 3 vezes na semana, para que ele tivesse acesso a tudo. Botava couve, botava beterraba, vários legumes, e isso foi dando super certo. E o que eu fazia? Nessa época ele não queria saber de suco nenhum, ele só queria tomar leite, só mamadeira. Então o que eu fiz? Comecei a usar legumes para bater na mamadeira. E pasmem vocês, fica uma delícia. Então eu batia abóbora com leite, a outra mamadeira eu fazia beterraba ao leite, a outra mamadeira eu ia variando, frutas e legumes, frutas e legumes. E deu muito certo, ele continuou sendo nutrido, mesmo com tanta restrição, mesmo com tanta dificuldade, mas valeu a pena. Hoje, quando eu vejo ele comer, hoje ele já venceu isso, hoje ele já venceu a seletividade alimentar. Acredito que uns 95%, porque só falta fruta, que ele ainda não conseguiu experimentar,
mas no mais ele já está comendo de tudo no pratinho, tudo bem visto, ainda pergunta o que é, adora. Então assim, deu super certo. Deu super certo como um paliativo, não como um tratamento. É importante frisar isso porque às vezes a gente pensa que, legal, essa vai ser o tratamento do meu filho para seletividade alimentar. E não é. A seletividade alimentar, por ser uma desordem sensorial, é necessário ser tratado e acompanhado por um especialista, que geralmente é a terapeuta ocupacional com essa especialização em integração sensorial. Então fica aqui uma dica. Talvez você esteja passando isso com seu filho ou sua filha, uma dificuldade dela se alimentar ou dele se alimentar e você não sabe mais o que fazer. Tenta pensar o que ele gosta de comer e tenta adaptar uma alimentação saudável dentro desse formato, dentro dessa visão que ele tem. Se é o leite na mamadeira, tenta acrescentar alguma coisa mais nutritiva no leite. E por aí vai. Eu espero ter ajudado, eu espero ter esclarecido, não é frescura. Autistas têm sim muitas barreiras com a alimentação, seja na infância, seja na adolescência ou seja até na vida adulta. E quem não tem, né? Nem todo mundo gosta de comer tudo, mas lembrando que a seletividade alimentar, diferente de uma preferência alimentar, não é uma questão de gostar ou não gostar, mas sim de conseguir trabalhar a mente para que consiga se alimentar de forma adequada, certo? Então eu espero ter te ajudado, muito obrigado, se inscreva aqui no nosso canal, obrigado por você estar aqui vendo esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, diga aqui qual é a dificuldade do seu filho, da sua filha autista, do seu sobrinho, do seu aluno, que muitas das vezes na escola é até mais difícil essa seletividade, então deixa aqui seu comentário, talvez a gente possa ajudar com alguma dica, alguma sugestão. Tá ok? Muito obrigado, tá? Fique com Deus.